A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de hoje estar iniciando o capítulo 6 do livro Guerreiras de Oração, da Stormy Martin. Eu tenho feito esse livro e tem sido uma bênção muito grande na minha vida. E eu decidi estar fazendo um resuminho e estar dividindo com vocês um pouco da experiência, aqueles que podem ou não comprar o livro. É muito interessante, você encontra o PDF na internet, tanto do livro quanto do guia de estudo, que também força você a ler bastante a palavra de Deus, buscar, aprender e se empenhar, né? Às vezes achamos que é trabalho demais fazer a obra do Senhor em alguns momentos da nossa vida, mas temos que saber que todo dia o Senhor nos dá ar para viver, nos acorda pela manhã, guia os nossos passos, permite a nossa vida. E é o mínimo que podemos fazer para Ele, é pegar a palavra, estudar, estar revestido com a armadura que Ele prepara, que Ele deixou para a gente, que é a palavra de Deus, né? No versículo, no capítulo 6 do livro Guerreiras de Oração, a gente vai estudar um pouquinho. Vista sua armadura protetora a cada manhã, né? Todo soldado americano, não só americano, todo soldado no mundo, ele avalia cuidadosamente todo o seu equipamento, né? Cada item, cada coisa serve para um determinado propósito e serve para proteger, lutar contra o inimigo, vencer a batalha, sobreviver e retornar para casa com segurança. Então, tudo tem um propósito durante a missão. E deve estar sempre sendo avaliado, cuidado, deve estar sendo estudado, preparado, sempre com os melhores e mais atuais equipamentos para que possa viver bem e vencer a batalha. E eles não podem, todo soldado sabe que não pode ir para a guerra sem algo importante. Se uma ferramenta importante que ele sabe que ele vai usar vai faltar. E assim somos nós com a palavra de Deus, né? Quando vamos para a guerra, também não podemos levar algo que seja excessivo, né? Vamos supor, o soldado vai para a guerra, ele prepara todo o equipamento dele, ele não leva nada que vai ser um peso a mais, que pode atrapalhar a missão. Tudo aquilo que não provém de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que não vai ajudar a gente na batalha espiritual, a gente deve deixar para trás. A gente não deve carregar todos os dias na nossa vida. Esqueça, deixa para trás, ele não vai ser útil, ele não vai te ajudar, então deixa para trás, né? Tudo que a gente deve levar na nossa vida deve ter uma função de facilitar e antecipar cada necessidade. Como guerreiros de oração, né, nós devemos fazer o mesmo. Devemos deixar o que é excesso para trás. Não devemos carregar conosco. Deus não quer que carreguemos conosco nada desnecessário, pois pode atrapalhar a missão que Ele nos deu. E também, irmãos, nossa batalha é espiritual. E as nossas ações no reino espiritual são tão importantes quanto as ações de um soldado, muito bem treinado, preparado e equipado no reino físico. Devemos também estar preparados no reino espiritual, tornar-se hábil no manuseio das armas espirituais. O apóstolo Paulo disse: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. Ele não disse para você: se você for esperto, vai vestir toda a armadura. Ou, se você estiver afim e tiver um tempinho, vista a armadura. Não. Ou talvez ele disse: experimente vestir a armadura pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Não. A palavra de Deus disse: vistam toda a armadura de Deus. Não é uma sugestão, é uma ordem. Então todos os dias a gente deve vestir a armadura de Deus, nos preparar, ler, saber manusear
bem a palavra de Deus, porque é ela a nossa arma contra o reino espiritual, né? Ficar firme contra as forças do diabo certamente não significa ficar parado sem fazer nada. A gente precisa estudar a palavra, ler, ouvir testemunhos, estar em comunhão com a casa de Deus. Se fosse para cruzar os braços até o retorno de Jesus, por que a gente precisaria lutar contra o inimigo? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Então não devemos usar nossa armadura apenas para nos proteger e nos defender. Por mais importante que seja, mas também para lançar uma ofensiva contra eles. Com isso, fechamos as portas para o inimigo e abrimos portas para a vontade de Deus ser feita na terra. Nós promovemos o avanço do reino. Devemos estar armadas e prontas para pregar a palavra, né? Em Efésios 6, 14 e 18 diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Às vezes não queremos orar, às vezes estamos cansados, às vezes deixamos de lado o tempo com Deus, mas devemos sempre nos esforçar. Irmão, hoje não deu, por algum motivo, a gente não sabe, mas por algum motivo hoje não deu para orar, esforça-te, amanhã vai dar. No chuveiro, na hora que você estiver tomando banho, na hora que você estiver fazendo suas necessidades, sei lá, ou passando maquiagem, ou se vestindo, ou se trocando, esteja orando, converse com Deus, não tenha vergonha de conversar com Deus, entregar, agradecer tudo que Deus tem feito para você. Não deixe de falar com Deus. Peça perdão pelo tempo que Ele dedica a você diariamente e você não tem, talvez, se dedicado da mesma maneira. Mas esforça-te que eu te ajudarei. Ele fala na palavra dele. Então não deixe de orar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você está sem tempo para Deus, imagina se ele perdeu o tempo dele para você. Como é que viveríamos? Faça tempo para Deus. Faça tempo para a palavra de Deus. Empenhe-se, pois tudo o que você tem, o que você vive, vem dele, pela provisão dele, pela misericórdia dele. Então faça tempo para Deus. Parece trabalho demais às vezes, né? Mas você pode fazer. Você pode. Esforça que você pode. Todos podemos, pois permaneceremos fortes no poder e na força de Deus, e não em nosso próprio poder e força. Isso alivia a pressão de tentar agir por conta própria. Precisamos apenas nos apresentar e orar, né? Porque Jesus nos ensinou a orar na palavra dele, né? Em Mateus 6,13, mas livrai-nos do mal. Por que será que Pedro teria dito, orem continuamente? Sim, a vitória sobre o mal foi consumada na cruz, mas o inimigo ainda está entre nós. Nós precisamos ainda estarmos revestidos todos os dias, orar e perseverar, né? Quando você se levantar todo dia pela manhã, vista sua armadura de proteção. Não deixe seu dia por conta do acaso, né? Tome posse dele, entregue ao Senhor, não permita que nada saia do controle, nem dê ao inimigo um convite para entrar. Você precisa dessa armadura diariamente, né? Falamos alguns capítulos atrás que o Senhor não vem do nada, né? Que precisamos nos revestir da palavra de Deus todos os dias, devemos orar todos os dias, pedir a misericórdia de Deus todos os dias. Precisamos nos revestir. Cinja-se com o cinto da verdade.
Os soldados romanos naquela época, com algo semelhante, cingiam-se com algo semelhante àquilo que os levantadores de peso usam para ganhar força hoje em dia, né? O apoio para não machucar o tronco. E com isso os soldados tinham mais força contra o inimigo. Por isso que a palavra de Deus fala: cinjam-se com o cinto da verdade, né? Conhecer a verdade nos liberta de toda possibilidade de engano e ilumina qualquer treva em nossa vida. Isso não quer dizer simplesmente saber sobre a verdade. Significa conhecê-la de modo a tornar-se parte da sua vida. E não é qualquer verdade que o libertará, mas apenas a verdade de Deus. Aquela verdade que Deus deixou para nós, né? Quando acreditamos nas mentiras do inimigo, o nosso raciocínio é confundido e somos enfraquecidas ou enfraquecidos, né? Devemos combater diariamente as mentiras do inimigo com a verdade de Deus. Não podemos estar protegidos se deliberadamente nos desviamos dos caminhos e da vontade de Deus. Quanto mais longe estamos de Deus, mais longe Ele está de nós. Porque Ele só está na nossa vida se dermos a permissão e se abrirmos caminho para isso. E quando escolhemos diariamente viver da maneira justa, nossa vida é coberta e o nosso coração é protegido. O inimigo muitas vezes usa mentiras para confundir as pessoas e enchê-las de ansiedade, medo. O apóstolo João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas quando nós acreditamos na mentira do inimigo, o nosso raciocínio é confundido, né? Então precisamos entender que Deus é a única verdade que temos, porque o pai da mentira é o diabo. Então não devemos acreditar muitas das vezes no que o inimigo fala na nossa vida. E é por isso que é importante que quando nos levantarmos a cada manhã, nos vestimos da armadura de Deus, vestimos também o capacete de Deus, né? Vamos falar um pouquinho aqui à frente. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27, né? Senhor, devemos pedir para Deus, devemos orar a Deus, né? Senhor, mostra-me qualquer coisa em mim que não esteja certo a teus olhos, para que eu a confesse diante de ti, pois escolho trilhar o teu caminho. Em nome de Jesus, todos os dias pela manhã ou fim da noite, devemos orar a Deus a isso, né? Tenha os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A base sobre a qual andamos precisa também ser consagrada ao Senhor, né? Pois só estamos de pé porque os nossos pés estão de pés. Então, perdoe aqui. A base sobre a qual andamos precisa ser sólida e protetora. O inimigo, irmão, quer roubar a nossa paz e nos manter inquietos, ansiosos, temerosos e tensos, sempre à espera de algo terrível venha nos acontecer. O inimigo quer que não esqueçamos as coisas terríveis que ocorreram no passado e que sempre nos lembremos delas como se tivessem acontecido ontem. Deus tem cura para as lembranças dolorosas. Não é que Ele nos dê amnésia. Não. Continuaremos a nos lembrar do que aconteceu, mas não incessantemente, nem a mesma dor e tortura. A paz é mais que simplesmente uma boa noite de sono. Irmãos, dizem que o estresse, a depressão, a ansiedade são doenças desses séculos, né? Na verdade, sempre existiu. Mas eu acredito que o povo de Deus era mais forte, né? Buscava mais a palavra de Deus, buscava se empenhar mais na obra, ajudar mais o próximo. Mas acho que todos os lados hoje estão mais difíceis, né? Mas que entendamos que tudo que está no passado deve ficar no passado. Deus limpa a nossa vida, né? Como ela mencionou aqui, a gente não vai ter amnésia, porque aconteceu. Muitas coisas nós passamos, nós fizemos escolhas e vivemos as consequências. Aquilo é para ser usado para a honra e glória do Senhor como testemunho de mudança da sua vida. Você não deve viver lá.
Você deve utilizar aquele passado para aprender com ele, para aprender que aquela vida você não quer mais, que Deus te mudou. Amém? Devemos ser assim, porque a palavra de Deus é para nos dar vida e vida em abundância. Não é para viver no passado, ou nos lamentando, ou vivendo, remoendo coisas que pessoas fizeram com a gente. Não. Deus está lá e é Ele que cuida de nós. Não é ninguém. É Deus que cuida de nós. Assim, eu levo muito comigo a palavra de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Deus te leva para onde Ele quer te levar. Então você não precisa se preocupar com nada. Ele cuida de você. Amém? Jesus possibilitou que tivéssemos uma paz que excede todo o entendimento. O tipo de paz que nos faz prosseguir, nos dá estabilidade, que sustenta e não nos deixa cair. Mas essa paz está somente nele. Se você ficar remoendo mais e mais o que aconteceu ou o que pode vir a acontecer, você não terá paz. Né? Deus fala que nessa vida, no mundo lá fora, nós não teremos paz. Mas a nossa paz interior é Ele que nos dá para que possamos ter forças para lutar. Amém? O inimigo atira flechas e dardos espirituais com o objetivo de perfurar o nosso coração, atingindo-nos com desânimo, ansiedade, medo, insegurança e incapacidade. Mas o nosso escudo contra as flechas do inimigo é a fé, né? Uma proteção poderosa contra todos esses ataques. Contudo, quando depositamos nossa fé em Deus e em seu Filho, começamos com uma fé pequena, que cresce à medida que lemos, estudamos a palavra e passamos tempo com Deus em oração. Deus disse a Abraão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. O Senhor Deus é o sol, o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84:11. A fé dispersa e nos dá coragem. A fé dispersa o medo, e nos dá coragem. Amém? Aqui vamos falar, coloque o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado, né? O inimigo quer impedir que entendamos a palavra de Deus, que nos esforçamos, que tenhamos tempo, que nos dediquemos, mas precisamos vestir também o capacete da salvação. O inimigo quer convencê-la de que é desprezada, rejeitada, fracassada, uma má pessoa, sem importância, sem esperança, indignada de ser amada. Mas, irmãos, se o inimigo não conseguir fazê-la pensar assim, ele tentará a direção oposta e a fará encher-se de orgulho. De um jeito ou de outro, a queda é certa. Não se encha da soberba, não se encha de tristeza. Tudo isso é arma do inimigo contra você. Muitas vezes pensamos equivocadamente a nosso próprio respeito. Muitas das coisas a gente acha que tem origem lá na nossa infância, né? Pessoas enganadas nos levam a concluir coisas erradas sobre a nossa identidade. O inimigo nunca para de reforçar essas ideias, né? Que lá no passado muitas coisas aconteceu e que hoje é consequência daquilo tudo. O desejo do diabo é encher nossa mente de sentimentos e culpa, desespero e tristeza. E nós não podemos deixar. Impunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás tentou destruir Jesus ainda na infância, ao inspirar o maligno rei Herodes a matar todos os bebês do sexo masculino de Belém. Né? 30 anos depois, quando Jesus foi batizado e conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, Satanás o atacou novamente. Então, mesmo que o diabo lá no ventre da sua mãe já estava planejando a queda para você, Deus tinha outros planos e é por isso que você está aqui. Então honre o trabalho de Deus, pense, agradeça. Vista a palavra como uma roupa de proteção todas as tuas manhãs. Fale a palavra, ore a palavra, viva a palavra e deixe que ela viva em você, de modo que se torne parte da sua armadura. Coloca os versículos na sua geladeira, nas paredes.
um versículo para você ir decorando cada vez, né? Tente decorar a palavra. Para mim é muito difícil decorar onde estão os versículos na Bíblia. Apesar de eu saber os versículos, eu nunca sei onde eles estão. Mas que tentamos, que nos empenhemos, né, a buscar mais, aprender mais e decorar mais, guardar no nosso coração a palavra de Deus. É importante orar segundo a vontade de Deus. Se perdimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Jesus está dizendo que devemos continuar a pedir. Ele disse, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Lucas 11, 9, 10. Jesus está dizendo, devemos continuar a orar, né? Grandes recompensas nos são dadas quando oramos em resposta ao chamado de Deus em nossa vida. A oração ocasional não produz esse efeito, né? A oração diária, sim. É a oração diária que persiste, que é persistente, que parece acumular recompensas para nós, uma poupança sagrada no céu, né? Estamos sempre fazendo depósito quando oramos. E quando precisamos fazer um grande saque na terra, precisamos de um grande milagre, teremos fundo suficiente nesse banco, né? Não temos como lhe provar nada disso, mas por experiência, sabemos que quanto mais se ora, mais agrado você tem de Deus. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você se sente. Quanto mais você ora, mais querido de Deus você se sente. E Deus te recompensa. Ou Deus te fala, isso que você quer, meu filho, não é para você agora. Eu vou te dar outra coisa. Vou te dar uma pedrinha para você fazer o caminho para você chegar onde eu quero que você esteja. Ou a pessoa que você seja. Né? Às vezes achamos que demora, mas o tempo de Deus não é o nosso. Amém? Eu vou fechar aqui com a oração. Mas vou fazer um comentário. Quando nos deleitamos no Senhor e deixamos que o Espírito Santo nos guie em oração, coisas poderosíssimas acontecem. Amém? Senhor, ajuda-me a vestir toda a armadura espiritual que me providenciaste, para que eu fique firme contra as ciladas do diabo. Todos os dias, mostra-me como cingir a essência do meu ser com tua verdade, de modo que eu não caia em nenhum tipo de engano. Ensina-me não apenas a conhecer tua verdade, mas também a viver nela. Ajuda-me a vestir a couraça da justiça que me protege dos ataques do inimigo. Sei que a tua justiça em mim me salvaguarda, mas também sei que não posso deixar de vestir tua justiça com um colete à prova de balas. Ao fazer aquilo que é certo aos teus olhos, revela-me, Senhor, pensamentos, atitudes e hábitos em meu coração que não são agradáveis a ti. Mostra-me o que fiz e o que estou prestes a fazer, que não glorifica a ti. Quero estar ciente de tudo em mim que viola os teus altos padrões para a minha vida, a fim de que eu possa reconhecer minhas transgressões, confessá-las diante de ti e ser purificado. Obrigada, Jesus, porque tenho paz além da compreensão, por causa da tua obra na cruz. Ajuda-me a permanecer em segurança com os meus pés protegidos pelas boas novas que já preparastes e asseguraste para mim. Uma vez que tenho paz contigo e de ti, posso não apenas permanecer firme, mas também avançar contra o inimigo e recuperar o território que ele nos roubou. Obrigada porque me deste a fé e a fizeste crescer mediante a tua palavra. Não tenho fé em minha própria fé, como eu tivesse realizado qualquer coisa por mim mesmo, mas tenho fé em ti e na tua fidelidade, pois é o meu escudo protetor contra as flechas do inimigo. O Senhor é. Como foste o escudo de Abraão e de Davi, és o meu escudo também. Oh Deus querido, obrigada. Até minha fé pode ser abalada, mas a tua fidelidade jamais será. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia.
Ajuda-me a relembrar tua fidelidade em todas as ocasiões. És a minha força, o meu escudo, meu coração confia em ti e de ti recebo ajuda. Capacita-me a usar o escudo de fé como proteção constante contra o inimigo. Minha alma espera em ti, Senhor, pois és o meu auxílio e a minha proteção. Ajuda-me a usar o capacete da salvação para proteger a minha cabeça e mente todos os dias, ao lembrar todas as coisas de que me salvastes, incluindo as mentiras do inimigo. Faze-me lembrar apenas aquilo que tu dizes sobre mim, e não as mentiras nos quais o inimigo quer que eu acredite. Obrigada, Deus querido, porque teu capacete da salvação protege a minha mente durante a guerra. Tua salvação me dá tudo o que necessito para viver em vitória. Ajuda-me a empunhar a espada do Espírito diariamente, pois tua palavra não somente me protege do inimigo, mas é minha melhor arma contra ele. Capacita-me a sempre orar sobre a direção do Espírito e a continuar a orar tanto quanto for preciso. Ensina-me a ser guerreira de oração forte e inabalável, que queres que eu seja, de modo que eu possa realizar a tua vontade em nome de Jesus, que eu oro, Senhor. Romanos 13:12. Eu vou deixar aqui. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemo-nos de lado as obras das trevas e revisamo-nos a armadura de luz. Que Deus os abençoe.